Vamos para a nossa última aula do dia, que será de História. Livro, página 143. Você sabia como que a tradição de comunidades ribeirinhas está ajudando a salvar o pirarucu? É uma espécie de peixe. No Alto Solimões, no Amazonas, comunidades ajudam a proteger o maior peixe de água doce do planeta. Desde que foi implantada há 16 anos, a pesca controlada promoveu a transformação social, uma área de 3 milhões de hectares e extensão superior à de países como a Suíça. Então, foi determinado, foi implantada, uma lei que pode ser para pesca, uma pesca controlada desse peixe, que é o maior peixe de água doce, que se chama pirarucu, tá? Número 1. Leia o texto a seguir e depois converse com os colegas sobre a questão proposta. Vai conversar com a família, tá? A relação diferenciada com a natureza faz dos ribeirinhos grandes detentores de conhecimento sobre aspectos da fauna e da flora da floresta. O uso de plantas medicinais, o ritmo e o caminho das águas, os sons da mata, as épocas da terra, tudo isso eles observam e sabem muito sobre isso. Esse convívio alimenta a cultura e os saberes transmitidos de pai para filho nessa comunidade, tá? Eles têm uma ligação muito íntima com a natureza porque eles sobrevivem do que a natureza dá para eles sobreviverem, certo? Que aspectos mencionados nesse texto indicam que os ribeirinhos são uma comunidade? O que está dizendo nesse texto que vocês observam que os ribeirinhos são uma comunidade? Vamos falar agora não mais sobre a comunidade dos ribeirinhos, nós vamos falar sobre as comunidades indígenas, dos índios, tá? Apesar de os povos indígenas terem semelhanças, apresentam diversidade em relação às festas, brincadeiras, jogos, alimentação, línguas, modos de ensinar e aprender e até de construir suas moradias, tá? Eles têm a maneira deles. Atualmente são cerca de 255 povos indígenas no Brasil, cada um com suas características e tradições. Observe o mapa a seguir. Brasil, Terras Indígenas 2017. Tudo que tá de verdinho aqui, ó, vamos lá na legenda. Vamos observar a legenda. Não sabe olhar o mapa? O que significa o verdinho? A gente vai na legenda embaixo, ó. Terras indígenas. Então, tudo que tá de verdinho aqui pintadinho no mapa são aonde existe comunidades indígenas, tá? Que são 255 povos indígenas no Brasil todo. As comunidades indígenas estão espalhadas pelo Brasil. Boa parte dessas comunidades localizam-se nas chamadas terras indígenas. Esses espaços são territórios utilizados pelos indígenas para moradia, produção de alimentos e realização de atividades que mantêm vivos seus costumes e suas tradições. As terras indígenas podem ser localizadas tanto nas áreas rurais, tá? Nas áreas rurais, quanto nas áreas urbanas também. Eles podem viver nas áreas urbanas da cidade também, como nas áreas rurais. Vamos lá. Mas a maior parte está nas áreas rurais. Isso acontece por causa do modo como os indígenas ocupam o território, ou seja, a forma de como eles vivem, tá? Desde antes da chegada dos portugueses ao Brasil, os indígenas desenvolviam atividades que utilizavam os recursos naturais da natureza. Então, eles sobreviviam com tudo que tinha na natureza. Por isso que a maior parte vive na área rural, como a pesca, a caça, a coleta de frutos ou o plantio de alimentos. E isso se faz na área rural, tá? Os dados a seguir apresentam informações sobre as comunidades indígenas no Brasil. População indígena por região, isso foi feito em 2010, tá? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, essas são a população indígena de cada região.
e aqui o total de todas essas regiões. Depois é uma área de domicílio da população indígena por localização do domicílio em 2010, tá? Ó, localização domicílio, terras indígenas, urbana, rural. Fora de terras indígenas, na área urbana, na área rural, tá? E depois aqui o total desses dois, da área urbana, total da área rural e o total de tudo, tá? De acordo com os dados das tabelas, faça o que se pede, olhando nessa tabela. Os dados são referentes a qual ano? Ó, certo? Qual ano? Na tabela da esquerda, pinte a linha da região onde há maior número de indígenas. Aqui nesta tabela. Qual é a região que tem maior número de índios? Na tabela da direita, que é esta, contorna o número total de indígenas existente no Brasil no ano de 2010. Então, o total de existentes. Vamos olhar aqui, tá? D. O maior número de indígenas vive em qual área? Na área rural ou na área urbana? Explique a importância das terras indígenas. Por que é importante as terras indígenas? Palavra de vocês, opinião de vocês, tá bom? Meus amores, essa foi as nossas aulas da sexta-feira. Deus abençoe vocês, tá? Um ótimo final de semana. Lembrando que a gente tem ainda hoje, lá na sala de artes pela plataforma digital, atividades de artes, com a data comemorativa, que é o Dia do Folclore, dia 22 de agosto, que é comemorado o Dia do Folclore, que é amanhã, sábado. Então, tem atividades relacionadas a isso lá na plataforma digital em artes, tá bom? Beijinhos, até segunda.